Pinaípa. Agradecemos a Deus também pela vida da nossa irmã Elda Silva, que após uma viagem tão abençoadora lá nas terras do Rio de Janeiro, terras boas do Rio de Janeiro, está agora retornando já neste mês e eu a consultei sobre a possibilidade de escalá-la, ela de prontidão se colocou à disposição. Com certeza, pastor, pode contar conosco. É a nossa tesoureira da SAF, uma irmã valorosa que também tem se dedicado aqui. E nós nos alegramos porque também o Senhor a usou para ali durante algum tempo trazer conforto, trazer também ânimo para a sua irmã e nossa irmã Cleones. Ela tem sido bem assistida ali pela família, sabe que é um momento difícil, mas pelo que eu tenho conversado semanalmente com ela, ela tem tido muita confiança de que o Senhor está cuidando dela. Ontem mesmo estive falando com o reverendo Edson Queiroz, que está acompanhando lá na igreja, na Ilha do Governador, e agradeci a ele mais uma vez, já tinha falado com ele anteriormente, agradecendo pela acolhida, pela assistência que ele tem ali prestado a ela, nossa ovelha, mas provisoriamente lá sob o pastoreio também e o apoio dessa igreja, que é uma congregação pequena, mas que tem contado lá com a Cleones, e ela faz questão de estar lá. Vimos aí uma foto recentemente no grupo da IPA, ela lá com uma maca, né, a cadeira especial que ela está usando até fazer essa cirurgia, mas não tirando o pé de estar congregando com os irmãos. E eu mandei lá como inspiração para pensarmos o que tem nos tirado, né, da frequência dos trabalhos do Senhor. Muitas vezes é uma chuvinha fina, muitas vezes é um sol mais causticante, e a nossa irmã lá com muita labuta, entendendo a importância da comunhão com os irmãos, que nós tenhamos também, e lembremos também disso, e estejamos orando por ela. Meus irmãos, nós vamos avançando no nosso estudo sobre como tudo começou, como você acompanhou nas últimas semanas. Nós agora estamos falando muito especificamente sobre a criação do homem. Falamos sobre a criação da mulher também na semana passada, tratamos alguns detalhes aí sobre isto. E hoje nós queremos ler com você mais uma porção da palavra de Deus no texto de Gênesis capítulo 2, nos versos 16 a 20. Vai comigo na sua Bíblia? Vamos ler com atenção. Gênesis 2, 16 a 20. Sim, da sua Bíblia. Vamos prestar bastante atenção nos detalhes que esse texto tem a nos ensinar. Você que nos acompanha no YouTube da IPA é convidado a estar presencialmente conosco, a compartilhar aqui na nossa igreja dessa oportunidade preciosa que é de estarmos juntos para aprendermos mais da palavra. Gênesis 2, de 16 a 20. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até aí. Queridos, nós estamos acompanhando este tema tão interessante desde o início do ano, vendo detalhes, peculiaridades. Eu quero antecipar você que está aqui, você que vai nos acompanhar,
que no dia 17 de dezembro, esta semana, nós efetuamos contato, já está confirmado, um palestrante muito especial vai estar conosco aqui na IPA, na quarta-feira, dia 17 de dezembro, para ministrar um fechamento desse nosso estudo. Ele é uma autoridade nesse assunto no Brasil, mas eu vou deixar o gostinho para você ficar pensando quem é que é. Ele vai vir aqui na IPA, já confirmou e atendeu ao nosso convite. Então ele vai estar dia 17 de dezembro, marque esta data, para fechar com uma palestra sobre criacionismo. Ele é uma autoridade no Brasil, da nossa igreja presbiteriana, vai estar aqui na IPA, quarta, 17 de dezembro. E uma outra autoridade sobre esse assunto, que já está na glória, o professor Adalto Lourenço, ele registrou-nos então esse livro que vai ser presenteado a você que tiver mais frequência, mais participações nos cultos de doutrina aqui da IPA. Muito bem. Na semana anterior, meus irmãos, nós tratamos sobre a criação do homem. Estamos falando já há algumas semanas sobre a criação do homem, segundo a perspectiva de Gênesis 1 e 2. Nós tratamos na semana passada da criação da mulher, das peculiaridades genéticas da herança cromossômica de Adão e do DNA mitocondrial que a mulher transfere para os seus descendentes e que nos garantem, segundo as pesquisas modernas, confirmando o relato bíblico, que viemos todos de um único homem e de uma única mulher. Foi isso que vimos na semana anterior, quando falamos sobre essa característica genética da descendência ou da nossa ancestralidade comum de um único homem e de uma única mulher, diferente do que defendem os evolucionistas. Veja só, contrariando as próprias pesquisas sobre genética no tocante à herança cromossômica, que é chamado cromossomo de Adão, assim era chamado até então essa distinção genética do homem, e o DNA mitocondrial, que é único em todos os seres humanos, nos mostrando que somos todos herdeiros de uma única mulher do passado, a saber, como a Bíblia nos registra, Eva. Hoje nós vamos tratar de dois pontos interessantes, olhando para a origem de Adão e de Eva, as suas capacidades intelectuais e morais elevadas. E nós queremos conversar um pouco com os irmãos sobre esses dois temas. Em primeiro lugar, a capacidade intelectual privilegiada de Adão. Muitos cristãos acreditam erradamente que teria sido Adão um tipo de homem das cavernas. Isto é um exemplo da influência evolucionista sobre a mente de muitos cristãos por aí. Adão foi o primeiro ser humano, o primeiro homem. Não houve um ser humano nascido de pai e mãe, tá? Houve Jesus, mas ele foi nascido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então não dá para dizer que ele, na sua geração, foi como nós de maneira completa. Foi como nós, 100% homem, e foi como o Pai perfeito, obediente, porque foi 100% Deus. Mas Adão, olhando para essa perspectiva, ele foi o perfeito projeto de Deus. Fisicamente, moralmente, intelectualmente e espiritualmente, até o pecado. Tá? Para fazer essa distinção. Até o pecado, Adão era o protótipo, era o perfeito, física, moral, espiritual e moralmente. Nós vamos examinar, neste ponto, a parte intelectual de Adão. Duas partes da narrativa do capítulo 2 de Gênesis mostram, com uma distinção, chamam a nossa atenção para a grandeza da intelectualidade de Adão, como está em Gênesis 16, 17 e em Gênesis 19, 20. Antes de Adão pecar e Deus amaldiçoar a terra por sua causa, Adão, ele conhecia significados, ele tinha elevação intelectual distinta
Veja só, nos versos 16 e 17, veja na sua Bíblia, do capítulo 2 de Gênesis, que nós acabamos de ler, é dito assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão foi criado com uma capacidade intelectual de comunicação perfeita. Deus deu uma ordem específica para Adão e ele compreendeu. De todas as árvores você comerá, mas de uma não comerá. E de fato, até que seu esposo ofereceu, não extinguindo a culpa, porque era a sua responsabilidade vigiar sua esposa, ele então obedecia plenamente a isto, porque ele foi criado com uma capacidade intelectual de comunicar-se, ou de ser comunicado também. Além de Deus dar essa ordem a Adão, ele tanto a compreendeu que repassou esta ordem para sua esposa Eva. E quando Deus lhe ordenou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha nem sido criada ainda. É muito interessante, porque na sequência do capítulo 2 aqui de Gênesis, a ordem é dada nos versos 16 e 17. A mulher só é criada aqui a partir do verso 22 em diante. E a gente já falou sobre isso, essa cirurgia feita por Deus, tirando-lhe a costela, colocando carne no lugar, fazendo cair sobre ele pesado sono, que foi a anestesia. Falamos sobre isso aqui na semana passada, você pode consultar lá no canal da IPA no YouTube, o nosso estudo anterior. Então, a mulher aqui não recebeu esse comando do próprio Deus, recebeu do seu marido, recebeu de Adão, que já tinha concebido, compreendido o que Deus havia ordenado a ele. Um outro ponto importante desse relato é que Deus tinha acabado de criar Adão, quando deu a ele uma ordem. E nessa ordem, Deus fala de uma consequência direta da sua desobediência, que seria o quê? A morte. Ou seja, antes de Adão pecar, antes de Deus amaldiçoar a terra, Adão já conhecia o significado da morte, que era consequência direta da desobediência, do descumprimento dos preceitos e das leis de Deus. Muita gente vai dizer que a morte só entra na compreensão humana após o pecado. Não é verdade. Deus transmitiu a ele previamente qual seria a consequência da sua desobediência se comesse da fruta daquela árvore específica. E assim podemos dizer que o Senhor criou Adão com uma grande capacidade intelectual de comunicação. Com pouquíssimo tempo de criado, ele já entendia a respeito dos principais dilemas filosóficos e espirituais da humanidade, a morte. Ele já compreendia o que significava, em termos gerais, a morte, consequência da desobediência. Adão foi dotado por Deus com um vocabulário completo para uma comunicação inteligente, capaz de compreender, inclusive, o que Deus lhe dizia. Ou seja, Deus não criou um homem, como defendem alguns que querem encaixar o evolucionismo dentro da Bíblia, e esse Adão teria sido um homem das cavernas que andava pulando e uga-uga, e aquela coisa meio tribal, meio primitiva. Não! Adão tinha uma capacidade intelectual privilegiada. Deus deu a ele inteligência, comunicação. Mas a segunda característica dessa elevação intelectual de Adão pode ser encontrada nos versos 19 e 20. Veja comigo. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, ou na sua tradução, uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
Adão tinha só uma capacidade intelectual apurada no tocante à sua comunicação. Segundo o texto bíblico que acabamos de ler, nos versos 19 e 20 do capítulo 2, Adão também tinha uma capacidade intelectual apurada no tocante ao seu reconhecimento das coisas ao seu redor. Adão deu nome a todos os animais. Todos os animais. Sabe qual é o nome disso? Taxonomia. É o estudo do nome dos seres. As aves dos céus, rebanhos domésticos, animais selvagens, todos nominados de acordo com as suas características próprias. Essa tarefa que Deus deu a Adão exige ou apresenta um aspecto fundamental: reconhecer formas de vida e atribuir-lhes nomes específicos. Isso exige inteligência, elevação intelectual. Adão precisou fazer um estudo rápido de cada forma de vida para que ele desse um nome adequado. Lembre você que não era só uma questão de dar um nome qualquer. Eu acho que parece, o elefante é cinza, vou chamar de cinza. É um cinza, aquele animal que tem uma tromba. Não. Isso pode ser observado mais à frente, quando ele também dá nome a mais alguém. Quem é? Verso de número 20 do capítulo de número 3. Veja comigo. Capítulo 3, verso número 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Observe que Adão olha para sua esposa e lhe dá um nome compatível com o significado do que ela representa. Não é como hoje que a gente, eu assisti um filme de Hollywood e eu quero botar o nome do meu filho assim, não é? Naquele tempo, e a gente já vê isso desde Adão, os nomes guardavam significados com a origem daquela criança, com a sua descendência, com os propósitos para os quais aquela criança foi estabelecida. Hoje é porque a gente achou bonitinho, hoje é porque a gente achou legal, é uma tradição da família, é porque eu torço para o Fluminense, eu coloquei o nome do meu filho de Conca, é por aí. Né? Então, a gente não tem mais essa tradição. Tudo bem, mas olhe para Adão e observe, caso você não tenha percebido, nós estamos falando aqui de qual dia da criação? Quando foi que Adão fez isso aqui? No sexto dia. Nesse dia Deus criou os animais, criou o homem, trouxe os animais para que Adão desse nome a todos eles e ainda criou Eva. Sexto dia. Por que a gente pode afirmar com segurança que é o sexto dia e não o sétimo? Ou a qualquer dia entre o sétimo e o pecado e a queda? Porque foi antes de criar a mulher. E Deus criou todas as coisas dos céus e da terra até o sexto dia, e no sétimo descansou. Então, na sequência do capítulo 2, na narrativa, você vai ver que ele dá nome aos animais antes da formação da mulher, isto é, ainda no mesmo dia em que ele foi criado. No mesmo dia que ele foi criado. Nesse dia, Deus criou tudo. E trouxe os animais para que Adão desse nome a todos eles e ainda criou Eva. Todas essas coisas ocorreram em um único dia. Talvez você esteja pensando que isso não possa ser possível, afinal, o número de animais seria muito grandioso para que Adão pudesse completar essa tarefa. Mas, acompanhe comigo aqui, se dermos 20 segundos para distinguir, avaliar e nomear cada um dos 600 tipos básicos de espécies, Adão ia precisar de 3 horas apenas para dar nome a todos eles. Aqui não há nenhum absurdo. Adão, no texto do versículo 20 do capítulo 2, diz assim: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Existem outras 2 categorias de animais que Adão não precisou dar nomes.
Porque a Bíblia não diz que ele deu nomes para essas duas categorias. Quais são? Os aquáticos, por uma razão óbvia, e os demais seres vivos. Aqui não diz que Deus deu ordem a Adão para dar nome mosquito. Rebanhos selvagens e domésticos, aves dos céus e animais selvagens. O número de espécies conhecidas hoje pela biologia, que englobam animais domésticos, selvagens e aves, chega a cerca de 15 mil, considerando mamíferos e aves. Deus não precisaria ter criado todas as variações, a gente já viu lá sobre a criação dos animais. Ou seja, do gênero canino, ele pode ter criado um único, e dali variações foram surgindo, que não é a mesma coisa que evolução. Variações genéticas vão se dando na multiplicidade geracional, ou seja, na forma que vai se multiplicando a reprodução desses animais, suas espécies podem sofrer pequenas variações de cor de pele, de pelagem, de cor dos olhos, de tamanho dos dentes e das garras, e assim sucessivamente. Por exemplo, existem cerca de 500 tipos diferentes de raças de cães. Como nós acabamos de mencionar, Deus não precisava ter, no primeiro dia, criado 500 raças para que Adão desse nome. Além disso, cães, lobos, hienas, raposas, coiotes, chacais, vieram todos de um único ancestral comum. O mesmo vai ocorrer com mamíferos e aves. E o número de animais que Adão deu nome foi consideravelmente, dentro dessa lógica, pequeno. Foi um número razoável. Basta olhar em algumas tabelas de classificação taxonômica que nós temos à nossa disposição. Quanto tempo você gasta olhando para um objeto até saber que aquilo é o que você está olhando? Se você não soubesse que isto é um microfone, quanto tempo você acha que levaria olhando para ele e dizer, isto é um microfone? 3 horas? Alguns dias? Alguns anos? Quanto tempo? O que isso diz para a gente? Fala-nos de capacidade intelectual distinta. No dia em que ele nasceu, quase dizendo, parece até que eu nasci ontem, mas não, Adão teria que dizer para alguém que o indagasse sobre qualquer tipo de ingenuidade, que parece até que ele nasceu hoje, porque no mesmo dia que ele nasceu, e foi criado pelo Senhor, também com uma capacidade intelectual fora do normal, do nosso cotidiano. Tem mais um outro aspecto relacionado com o reconhecimento de formas de vida, que foi a capacidade de Adão discernir que nenhuma dessas formas de vida ao seu redor, das quais Deus criou, era semelhante a ele. Pode parecer bobo, tolo isso, mas não para alguém que foi criado no mesmo dia e que está vendo tudo pela primeira vez. Ter essa percepção de si próprio, de identidade. Isto é perceptível em alguém que tem uma capacidade intelectual apurada. Ele percebeu que não havia outro semelhante a ele e por isso que não havia alguém que pudesse lhe auxiliar. Por que Adão precisava de alguém para que lhe auxiliasse? Adão sabia diferenciar muito além da forma da vida e das capacidades dos animais que ele tinha dado o nome. Ele também sabia como se relacionar com seu Criador, recebeu instruções dele e as entendeu com linguagem, com consciência. Ele foi colocado num jardim com água abundante, com tipos de árvores frutíferas para sua alimentação e sabia disso. Podemos dizer que Adão tinha tudo para continuar vivo. E por que ele precisava de um auxílio? Por que ele precisava de uma auxiliadora? Que tipo de auxílio seria esse que ele estava procurando e não encontrava? É porque ele olhou os animais, e tem um detalhe muito curioso. Ele os via como macho e fêmea. E ele sabia que ele não era igual aos animais que ele dava nome. E via para si próprio
solitário. Deus olha para ele e diz que não é bom que o homem esteja só. Isso fala de identidade biológica. Adão também observou esse fato, olhando para os animais que ele estava nomeando. E a resposta está no verso 23 e 24 do capítulo 2. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque todos os outros que eu vi não eram. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa expressão usada por Adão demonstra o que estava faltando. Ele tinha tudo à sua disposição, mas não tinha a sua fêmea. Ele não tinha a sua auxiliadora. E por isso a chama de osso dos seus ossos e carne da sua carne. Embora todos os animais, como Adão, tivessem sido também criados do pó da terra, o homem, a partir de Adão, percebe que não era igual aos animais. A diferença não era só anatômica e morfológica. E além disso, não havia ninguém que fosse como ele era, porque ele era único, dotado de uma capacidade intelectual privilegiada. Não foram os animais que deram o nome a Adão, foi Adão que deu o nome aos animais. Foi Adão que recebeu comandos divinos do Criador e os entendeu. Ele não era igual a eles, era único. Poucos de nós hoje saberiam identificar com tamanha precisão qual seria a nossa principal necessidade ao olharmos para espécies diferentes de animais como ele reconheceu. Provavelmente, muitos de nós nem sequer saberíamos se temos uma necessidade que ainda não foi suprida. E se a descobríssemos, talvez fôssemos procurar por soluções paliativas ou erradas. Não foi o caso de Adão. Ele identifica corretamente qual era a sua necessidade. Ele precisava de uma auxiliadora. Mas Adão não tinha, para terminar, apenas capacidades intelectuais elevadas. O texto bíblico nos ensina também que ele tinha uma capacidade moral privilegiada, como o primeiro homem. Observamos no verso 25 que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Obviamente, não existia pecado nesse contexto, daí muitos dizerem que seria normal para os seres humanos, numa condição como essa, não sentirem vergonha. Mas esse texto, ele vai um pouco além. Ele nos informa que Adão e Eva não tinham absolutamente nada do que se envergonhar. Adão e Eva não tinham do que se envergonhar, porque Adão, ao olhar para Eva, não faria que ela se sentisse constrangida ou envergonhada. Eva, ao olhar para Adão, não o faria sentir-se constrangido ou envergonhado, porque a vergonha está ligada ao pudor, à timidez, ao embaraço, ao acanhamento, ao receio de ser desonrado. Adão e Eva eram moralmente corretos, a ponto de não serem e nem causarem vergonha um para o outro. Não diz respeito só, eu estou nu, e a minha esposa também. Diz respeito à expurgação, não podemos nem assim dizer, porque não existia, a inexistência de qualquer tipo de sentimento de ameaça, por conta da capacidade moral de perfeição que Deus imprime em Adão e em Eva na originalidade da sua criação, podendo refletir, como já falamos, de maneira plena a imagem e a semelhança de Deus. Suas capacidades morais eram invejáveis e refletiam de maneira plena tudo o que nós não temos na nossa condição degenerada de pecado hoje. Então, olhando para Adão, olhando para Eva, olhando para a origem e como tudo começou, podemos afirmar categoricamente que estes dois primeiros seres humanos possuíam uma capacidade intelectual diferente.
um uso de faculdades psíquicas e fundamentais da lógica, do raciocínio, diferentes do que nós temos hoje, elevadas, aproximadas do padrão do que Deus gostaria que nós exercêssemos e que agora, por conta do pecado, não podemos. E ele exercia com ciência, com lógica, com raciocínio, com intelectualidade privilegiada, mas também no tocante ao exercício da bondade, uma moral privilegiada. A moral é o que nos distingue exatamente dos animais. Veja só como é que é interessante colocarmos esse ponto como um distintivo do homem para com animais. Nós vivemos um tempo hoje, como vimos no domingo, numa das argumentações do reverendo Amaury, que esteve conosco aqui no nosso terceiro domingo missionário, falava de pessoas em São Paulo que já têm optado por essas rotinas meio amalucadas de se comportarem como animais em shoppings, em ambientes públicos, andando de quatro, e algo que é digno de estudos e de internação no CAPS, mas que nos mostra para onde nossa sociedade tem caminhado, esquecendo-se destas características que podemos encontrar no registro bíblico concernentes a Adão enquanto primeiro homem e a Eva enquanto primeira mulher. Seres que antes da consequência do pecado possuíam, como o texto diz, uma capacidade intelectual privilegiada, uma capacidade moral também privilegiada. Conclusão, meus irmãos, para terminarmos hoje. Com o passar do tempo, as consequências degenerativas do pecado foram influenciando drasticamente a nossa compreensão de mundo ao nosso redor. Como Paulo registra lá na carta aos Romanos, capítulo 1, nos versos 18 e 20, a ignorância que cega a compreensão de quem Deus é para os incrédulos. A narrativa do homem primitivo, o homem das cavernas, não encontra respaldo nas Escrituras e não condiz com a perfeição de um Deus que fez todas as coisas com distinção e beleza. Não fez ele aleatórios, nem os largando a sua própria sorte. Pelo contrário, nutriu com o homem, antes da consequência divisória do pecado, comunhão verdadeira, tendo com ele conversas na viração do dia, quando passeava pelo jardim. Olhar para a natureza de Adão, descrita no relato bíblico, é também nos voltarmos à esperança de restauração que o Senhor prometeu aos seus servos, que serão restaurados totalmente por ocasião da glorificação futura. Nós, como originalmente foram os nossos primeiros pais, nós o seremos com Cristo, quando ressuscitados, tivermos nosso corpo glorificado, restaurando as nossas faculdades originais, isto é, trazendo-nos a também possuirmos na eternidade uma capacidade intelectual elevada e uma capacidade moral perfeita, tal qual a do nosso Deus, tal qual do projeto que Ele estabeleceu para cada um de nós. Você acha que de repente pode ser um mito, que pode ser uma lenda, mas eu quero dizer para você que existem cientistas que defendem e advogam o que estamos dizendo aqui com base em estudos corretos e sérios. Como, por exemplo, o Dr. Henry Morris, que é engenheiro hidráulico e fundador do Institute for Creation Research, ou Instituto para Pesquisa Criacional. Ele disse o seguinte, abre aspas, Adão não foi um selvagem primitivo, mas o homem mais inteligente que já viveu, dotado de conhecimento perfeito, pronto para governar a criação como mordomo de Deus. Então, Henry Morris aqui, um engenheiro cientista, ele nos fala com segurança sobre quem Adão foi. Ele não foi o homem das cavernas, ele foi um homem versado e inteligente, tal qual nenhum outro foi
a não ser o nosso Senhor Jesus, o segundo Adão, o perfeito Adão. Como tudo começou. Encerramos hoje mais um estudo. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre variações nos seres humanos. Por que alguns seres humanos têm pele de uma cor, têm olhos de outra cor, têm cabelo de um jeito, têm cabelo de outro, tem uns que são altos, tem outros que são baixos, tem uns que são mais cheinhos, tem uns que são magrinhos. Por quê? Vamos ver semana que vem, e falando um pouco sobre metamorfose, sobre variações de espécies e sobre genética. Então, não perca na próxima semana a continuidade do nosso estudo em Gênesis, quando estamos falando então sobre como tudo começou. Que Deus abençoe você, também que nos acompanhou virtualmente aí no canal da IPA, no YouTube. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais um culto, pedir que o microfone seja levado para a nossa irmã em Cristo, presidente da nossa União Presbiteriana de Adolescentes, nossa querida Natália Paiva, que vai agradecer ao Senhor por mais um culto, pelo que aprendemos, e pedindo a proteção do Senhor para nosso retorno aos nossos lares. Vamos orar com a nossa irmã. Som, som, som. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais um dia aqui na tua casa, por a gente ter aprendido a lição que o pastor ensinou. Obrigado por cuidar da nossa família, que a gente volte em segurança para nossas casas e volte aqui para aprender cada vez mais de ti. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Recebam a bênção, queridos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as bênçãos, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre as vossas famílias aqui ou representadas e sobre todo o povo eleito de Deus espalhado pela terra, hoje, aqui, agora e eternamente. Amém. 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 Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Podem sentar, irmãos? Nós queremos apenas fazer um lembrete bem rapidinho para os irmãos das programações que ainda teremos nessa semana. No